Obrigado, minha querida. Você vai compartilhar a tela. Isso, agora eu vou compartilhar a tela com vocês, veja se vai. Aí, pai, para passar aqui. Tá. Tá. Foi, então, vendo, tá bem? Está ótimo. Bom, eu não quero começar na academia, eu estou trabalhando uma coisa imaterial muito complicada, mas que também é muito boa de se trabalhar pelas coisas que te obrigam a você ir estudando, que é a elegância brasileira. É um patrimônio nosso imaterial. Eu sempre tive isso porque, enquanto estilista, eu trabalhei tanto na área de alta costura quanto na área de prêt-à-porter. Eu fui estilista durante muitos anos de uma das maiores empresas de moda do Brasil, já extinta, que se chamava Poo Sport. E eu era obrigado a viajar sistematicamente para Paris e para outros polos de moda. E era engraçado porque, fora do Brasil, a gente enxergava longe quando era brasileira. Ela tinha uma forma de se vestir completamente diferente das europeias, e eu vou dizer uma verdade, era até mais moderna, porque é a forma com que as brasileiras que as europeias se vestem hoje. Calça comprida, uma coisa um pouco mais despojada. As brasileiras e brasileiros também, nesse ponto, sempre estiveram mais à frente, porque nós somos novidadeiros. Agora, para falar tanto de moda brasileira, que nós vamos chegar lá, como de elegância brasileira, nós temos que ir lá para o século XVII, para a corte do Rei Sol, para a corte do Luís XIV, o rei do absolutismo francês, o Estado sou eu. Ele que formulou toda essa coisa da moda que veio para o Brasil e para o mundo inteiro, foi a corte de Luís XIV. Na corte dele, inclusive, ele era tão fissurado com essa questão, porque chegou um momento que quem decidia as roupas que as damas e os senhores iriam usar foi praticamente ele. Vocês sabem que a corte não podia deixar as dependências de Versalhes, já quando tinham mudado para lá, e às vezes as damas chegadas em suas dependências já tinha lá uma toalete completa para elas se vestirem. E ele foi a moda passou para o domínio francês mais ou menos em 1650. Antes disso, a moda era palaciana, altamente palaciana, e comandada pela Espanha. E uma moda muito severa, porque o Filipe II era católico em último grau, o maior defensor que a Contra-Reforma tinha foi ele, e naquela época a Espanha mandava no mundo, né? E, por consequente, a moda também. E era uma moda rigorosa, muito católica, então ela era fechada, mas ela era tão complicada que as damas eram quase impossibilitadas praticamente de se mexer. Então, e era uma moda que não contemplava quem não fosse da corte. Luís XIV já fez diferente. Quando a moda passou para o domínio francês, ele já começou a fazer uma coisa. Ele usou, já existia isso em menor escala, mas ele inventou, ele e seus assessores, obviamente, as fameuses, bonecas famosas, que eram bonecas quase do tamanho original, vestidas pela última moda francesa, que mandava primeiramente para a Inglaterra. E olha que eles estavam em contenda com a Inglaterra. Mas a coisa foi tão bem que da Inglaterra, essas poupées fameuses, elas se expandiram para outros países da Europa. E uma outra coisa que ele fez, ele teve entre seus ministros também uma parte da burguesia, não só da nobreza. Então, os burgueses também passaram a se interessar por moda. E, inteligentemente, ele expandiu a moda francesa através dessas bonecas de tamanho quase natural, vestidas à moda francesa. E isso foi
tão bem feito que o domínio de moda francês no mundo durou até aí os anos de 1960, 1965. Aí depois entrou pesadamente o estilo americano, né? Mas também durante o reinado de Luís XIV, houve duas coisas muito importantes para o ensino, porque quando vamos falar em questão da elegância brasileira. O primeiro é esse arcebispo da França, nobre, François de Salignac de la Motte Fenelon, que foi um dos primeiros a lançar um tratado de educação para meninas, o Tratado de Educação para Meninas, justamente, já falei em português. E nesse tratado, no capítulo 10, é engraçado que ele já fala de moda, de elegância, com uma série de comentários e de orientações como deveria ser a verdadeira elegância. Uma daquelas é que o luxo destrói a família, muito interessante. E um outro mais importante ainda, Luís XIV acabou, depois que a esposa dele, da nobreza espanhola, morreu, ele acabou se casando com uma de suas amantes, Madame de Maintenon, Marquesa de Maintenon, que ela é considerada a primeira professora da França no sentido de ser leiga. Vocês estão vendo aí ela à direita, Madame de Maintenon. Françoise d'Aubigné. Ela era neta de huguenotes. A mãe era católica, acabou batizando ela escondido, mas ela foi criada como huguenote e ela era neta do Aubigné, que era um dos huguenotes mais ferrenhos da França. Quando ela resolveu se dedicar realmente ao catolicismo, ela acabou se tornando uma católica ferrenha que acabou influenciando na extinção do Edito de Nantes, que permitia outras religiões na França. A França, depois desse edito, passou a ser novamente absolutamente católicas. Aqui à direita, vocês estão vendo uma pintura, um desenho, no caso, melhor dizendo, da Maison Royale de Saint-Louis, o Colégio de Saint-Cyr. Está aí, ele foi feito no fundo do Palácio de Versalhes, em Saint-Cyr. Depois, aí, com o tempo, virou uma academia militar e ainda está lá, mas já não é mais o colégio, obviamente. Né? Mas ela teve... E a mote da Marquesa de Maintenon, ela acabou morrendo nesse colégio. Está aqui... Deixa eu pegar aqui. Era dar graça, ornar a memória, elevar o coração e dotar o espírito de coisas belas. E esse colégio, embora ela tenha tentado fazer outros para quem não era nobre, esse colégio ele foi só fundado para receber meninas de famílias nobres e empobrecidas, as que não poderiam ter um estudo normal, porque as famílias já tinham perdido tudo, entravam aí. Foi o primeiro colégio laico, que realmente não era um colégio comandado pela igreja, embora a superiora fosse católica, e para entrar no colégio teria que ter uma carta do bispo da região de onde elas vinham. Então, o Luís XIV, diferente do Henrique VIII e da Alemanha, ele ficou, apesar de muita força para que ele se separasse de Roma, ele nunca quis. Então, a França permaneceu católica e esse foi o primeiro colégio laico que aconteceu e que deu entidade para continuar outros colégios que atravessaram a Revolução Francesa, ao século XIX. Ele também acabou um pouquinho depois da Revolução Francesa. E que acabaram depois, no final do século XIX e no século XX, esses colégios, mais ou menos moldado no Colégio de Saint-Cyr, e dentro daquilo que Fenelon já tinha escrito no tratado dele, o que seria a educação
feminina, que ele era contra internar as meninas em convento, como era costume na época. E esses colégios, com esses moldes assim de uma orientação muito granfina, obviamente a questão de gênero ela é absolutamente dividida, né? Foi até 1950, 1960. E é isso, uma outra observação que eu quero fazer, nessa época também eu estou falando de gênero. Hoje a gente às vezes se assusta em ver algum estilista de vanguarda mostrando uma moda de homem, mas com toques muito femininos. Não é para se assustar, não, porque até a Revolução Francesa, a moda masculina era tão ou mais enfeitada que a feminina. E sempre foi através dos séculos, né? Então, a gente tem que ver que tem coisas que acontecem. Hoje a gente se choca, às vezes, de ver um desfile com homens com roupas que, para nós, seriam só próprias do gênero feminino, mas isso já foi muito comum na história da indumentária. Deixa eu ver aí. Isso. Aí vamos ter que dar um salto meio grande, porque, como o tempo é escasso, eu quero falar primeiro também do Barroco. O Barroco, como vocês sabem, ele já chegou no Brasil praticamente junto com Cabral. Tanto é que o primeiro ato cívico que Cabral fez aqui nessas novas terras foi uma missa católica. E pouco depois já chegaram os jesuítas, com Cabral já vieram franciscanos e beneditinos, se não me falha a memória, os jesuítas vieram um pouco depois. Os jesuítas, como vocês sabem, foi uma ordem fundada já com a Contra-Reforma, e ela se apossou do barroco, que o estilo barroco, eles falam arte da igreja, porque ela surgiu na Itália no século XVI, justamente para propagar a Contra-Reforma. E ela era e é ainda uma arte muito decorativa, muito cenográfica, cheia de claros e escuros, é uma arte que não é estática, porque ela é com muitas volutas. Isso daí entrou de chofre no Brasil. Até as primeiras construções brasileiras foram praticamente palhoças, que se chamavam tejupar. Depois, aí, em seguida, já começaram, no século XVI, já tem alguns engenhos de açúcar, já com uma certa construção dentro daquilo que os brasileiros poderiam fazer, mas eram sempre muito boas e muito criativas. Nós sempre fomos muito fáceis em nos desenrolar de coisas, de arrumarmos coisas para fazermos. Essas daí são as duas famosas igrejas de Mariana, em Minas Gerais, lembrando sempre que o estilo de arte de Minas Gerais, que tanto marcou o barroco, ele é barroco e também rococó, que o rococó é um estilo que veio da Maria Antonieta já, e não de Luís XIV, ou mesmo de Luís XV, embora tenha começado em Luís XV, e é um estilo um pouco mais leve, não com tanto aquela escuridão toda, com aqueles contrastes de luz, as cores são suaves. É a daminha antiga de uma fantasia de hoje. A saia armada, o cabelo empoado de branco, os muxas. Não, aquelas marcas que se punham no. E é isso aí que chegou ao Brasil. O século XVI, no Brasil, nós não temos muitas formas de estudá-lo, principalmente na questão de indumentária, a não ser aquilo que os primeiros que vieram aqui, como Eckhart, por exemplo, e outros, nos deixaram, mas Eckhart, por exemplo, é como disse o Pietro Maria Bardi, era sempre um tipo de pintura feita para mostrar para os europeus. Então, a gente não sabe. Agora, durante o século XVIII, 1700, as coisas já melhoraram muito, já tinham as cidades, embora sempre feitas
da forma que eles viam lá em Portugal, né? Eles esqueciam que nosso espaço era muito grande, então sempre fechadas, em ruelas, envelhecidas, mas deu uma cara para nós, nos deu. Hoje podemos ter essa leitura dessas cidades coloniais, as que se mantiveram, graças a Deus, para a nossa história. Que mais? Isso. Então, rapidamente eu quero falar a respeito dos indígenas, isso daí está apenas para... Quando nós falamos de elegância, e mesmo na questão de indumentária, claro que os indígenas nos deram muita coisa, claro que são eles, considero-os eu, donos, verdadeiros donos dessa terra, mas a questão da indumentária, porque não existe na cultura indígena a ideia de usar roupa. Eles já tinham os primeiros teares que existiram na América do Sul toda, foram deles, eles já faziam, mas não grandes tecidos, faziam braçadeiras, tapa-sexos, uma ou outra roupa para se cobrir, mas ou eles se vestiam mesmo pintando o corpo, a pintura corporal. E as penas que já deslumbrou Pero Vaz de Caminha, que ele já fala isso nas cartas, e que, quando chegou lá, acabou entrando na moda europeia. As europeias começaram a usar as penas já. A princesa Leopoldina, quando chega no Brasil, vejam naquela famosa pintura, ela chegando, descendo do navio, ela já está com as plumas, isso é influência dos nossos indígenas. As plumas voltaram lá, mesmo o papagaio também, começou a ser moda na Europa, ter os papagaios. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, os indígenas, enquanto não entra o ideal de consumismo, que não é deles, a arte indígena é de um bom gosto extremo, não tem como dizer que é cafona. Seja nos trançados, na indumentária, nas cerâmicas maravilhosas, influenciou a arte, influenciou principalmente no estilo Art Deco, elementos indígenas foram muito usados, mesmo aqui no Brasil. A gente ainda vê em alguma vidraçaria, em alguma casa, essas coisas vindas dos indígenas. E mesmo também nas construções, lá nas reduções do Paraná, naquelas maravilhas lá, tem muito enfeite de indígenas, porque como a redução era feita no intuito de protegê-los, então, claro que eles ajudavam nas construções e acabavam pondo elementos indígenas. Alguns dizem, do ponto de vista elegância, que essa questão que nós brasileiros temos, essa facilidade nossa de nos despirmos sem nenhuma conotação de sensualidade, de usar pouca roupa, não só por causa do clima, acham que vieram dos africanos. Eu, a meu ver, isso é uma opinião pessoal, eu acho que vieram dos nossos indígenas, porque eles têm essa facilidade. Eles não têm conotação nenhuma, porque para eles não tinha. Eles não têm a conotação da roupa europeia, que toda vez que nós falamos de elegância e de moda, nós vamos partir do ponto de fuga é Paris e a Europa. Eles não têm isso. Já os africanos, de quem nós vamos falar agora um pouquinho também, a tradição de indumentária e de textil é enorme, antiquíssima. Existem contos, existem poemas da arte africana que espetacularmente se manteve, como até a dos indígenas, íntegra, em meio de tanta injustiça que foi cometido com nossos irmãos, que são brasileiríssimos, né? Começaram a chegar no Brasil 40 anos após Cabral só. São 400 também. Aí só tem esse desenho para ilustrar, é de Oxum, de uma entidade afro-africana, e falo dela porque ela é a que orienta para a elegância, para a beleza. Nos terreiros de candomblé, ela é sempre a mais bem vestida, com luxo. Uma das coisas que ela sempre tem é o espelho. Alguns dizem que ela foi um pouco europeizada aqui no Brasil. E outros dizem que não, que ela se mantém íntegra
naquilo que chegou da África para nós, nessas maravilhosas religiões afro-brasileiras. Mas ela é a grande elegância, a delicada. E os africanos nos deram uma coisa muito importante no sentido da elegância, que é a leveza do pisar. Isso veio delas. Inclusive, mesmo a socialite Carmen Mairinque Veiga, recentemente falecida, tem em seu livro ABC de Carmen, ela cita isso, que esse andar leve da brasileira veio da coletividade de ascendência africana. São elas as que melhores pisam. E isso passou para nós. A nossa elegância, tem aqui arquitetos, a nossa elegância, a nossa arte, ela tem um pouco esse significado de beleza, de leveza, de toque. Nós temos aquela coisa, não agora por causa da Covid, mas nós temos aquela coisa de ir dar o braço e puxar pelo braço, e isso é só no Brasil. Essa coisa nossa é uma coisa muito bonita, que é pena que a gente perca, porque não tem conotação de sensualidade nenhuma. É só uma forma. A Marísilda Matos, aqui da PUC, ela também escreveu um livro muito interessante, a professora doutora, que é a história do sorriso, porque isso daí é uma coisa que o brasileiro tem e até hoje encantam os europeus, porque eles não têm essa leveza nossa de ser sério, de fazer coisas sérias, mas com leveza, com delicadeza, talvez com menos objetividade, mas que, no fim, chega aos mesmos objetivos. Então, falei dessa simbiose, desses três patamares: a França, os nossos indígenas e os nossos africanos. Claro que, por causa do tempo, estou falando tudo rapidamente. Espero. Vocês estão conseguindo pegar o fio da meada, acompanhar? Sim, professor, estamos sim. Então, vamos agora pular um pouco para o século XIX. Vocês sabem que o Brasil começa realmente com a proclamação da independência por Dom Pedro I, em 1822, é isso, né? 1822, né? Meu filho está aqui me ajudando. 1822. Aí começou o Brasil. A primeira lei pública mesmo para todo o Brasil de letramento é de 1827, me parece. Mas, vocês vejam, parece que o letramento feminino foi muito rápido, porque, vocês vejam, José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel Macedo, o outro que escreveu um livro importantíssimo que todos deveriam ler, Memórias de um Sargento de Milícias, me perdoa, não estou citando o nome do livro. Eles todos, menos o Manuel, que morreu jovem, com 28 anos, eles já escreveram livros e contos, mesmo Machado de Assis, totalmente dirigido ao gosto feminino. E nisso aí, principalmente, José de Alencar já nos deu um arcabouço de como era essa sociedade elegante brasileira, não é? Sociedade elegante, a grande oligarquia, tanto cafeeira ainda, do açúcar. Aí eu só pus uma foto de um livro que está citado depois lá embaixo, nas referências. É um casal da alta classe média. É um casal da cidade que eu nasci, de Campinas, mas olha o aplombe da senhora em pé ao lado do marido. Reparem a dignidade com que ela mostra ou se mostra nessa fotografia. Isso daí mostra um pouco a moda brasileira do século XIX, que era totalmente influenciada pela França, totalmente. O Clemenceau, quando ele esteve aqui no Brasil, que ele passou um tempo aqui, quando ele voltou para a França, ele declarou lá a um jornal que as 2 semanas que ele tinha passado em São Paulo, que São Paulo era uma cidade tão francesa que ele nem percebia que ele não estava em Paris.
A mesma coisa falou também aquela grande atriz, não a Eleonora Duse, a outra, me perdoa, o nome fugiu agora, mas vocês conhecem, também que quando que São Paulo, aí no caso, era a Paris das Américas. Então, imagina aquela oligarquia tão afrancesada, como isso deve ter soado aos ouvidos desses brasileiros. E o século XIX é isso. No final do século XIX, na França, Jules Ferry, o ministro da Educação, ele era positivista e absolutamente anticlerical. Então, através de leis consecutivas, ele acabou de proibir o ensino confessional na França. E já tinham lá muitos colégios, porque o século XIX, principalmente na França, foi um século onde a igreja definitivamente se encontrou com a mulher. Tanto é, não tem os dados aqui, do de Langlois, um francês estudioso dessa área. Nessa época, em Paris, em 40 anos, 600 mil mulheres, eu não me perdoa se eu estiver errado, entraram para o noviciado, porque já não eram mais freiras de clausura, como tinham sido os conventos. Eram freiras que já trabalhavam nos hospitais, nos colégios que elas mesmas fundavam, também em presídios, já eram freiras de vida ativa. E ele acabou cortando isso na França. Então, elas tiveram que procurar outros países para poder continuar lecionando. E o Brasil foi muito bem contemplado com isso, não é? Tanto é Tarsila Amaral, a Yolanda Penteado, a fundadora da Bienal, todas essas mulheres acabaram vindo desses colégios que tinham aquela educação apoiada na imagem de Nossa Senhora, porque na França também no século XIX aconteceu a Lourdes, aconteceu a outra Nossa Senhora da Salete, e teve outras aparições menores na França. Mas essa imagem que Nossa Senhora de Lourdes mostrou de Nossa Senhora, diferente da Salete, que clamava pela ira de Deus, Nossa Senhora de Lourdes era vestida de azul, apaziguadora. Essa imagem mariana que esses colégios católicos trouxeram para as Américas, em especial para o Brasil, era esse tipo de elegância que ela transmitiu para suas alunas, E uma outra coisa, a oligarquia aceitou imediatamente, porque era a educação que eles queriam para suas filhas. Não era a educação moderna que já estava existindo, não. Eles queriam essa educação de uma mulher que depois que já fosse preparada para ser dama de sociedade. Tocar piano, falar francês, receber bem seus convidados, ser uma boa esposa, educar os filhos, e era isso que esses colégios se propunham, e fizeram muito bem. À medida que nos Estados do Sul, em especial São Paulo, começaram a chegar os imigrantes, em especial os árabes e os italianos, forçaram muito a indústria têxtil e a indústria em geral. Isso forçou uma grande classe média em todo o sul do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro, nessas cidades todas. E essa classe média que estava surgindo também quis que suas filhas, embora não fossem brasileiras de 400 anos, nem nada disso, mas tivessem essa mesma educação que essas meninas já tinham, tanto da casa quanto dos colégios de freiras que elas estudavam. Essas meninas também entraram nesses colégios e isso foi formatando um tipo de elegância brasileira. Deixa eu só... Depois, agora eu quero falar um pouco da moda mesmo, quero falar do Denner, mas finalizando isso de uma forma muito rápida, que eu falei tudo muito correndo, se não fosse
essa simbiose dessa cultura de moda francesa, dos nossos indígenas e de nossos brasileiros de ascendência africana, a música Garota de Ipanema, que hoje, escrita pelo nosso poeta Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, Garota de Ipanema, hoje um clássico absoluto da música, na música popular internacional, não fosse essa simbiose dessas três categorias que nós discutimos aqui muito rapidamente, ela talvez jamais pudesse ter sido escrita. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É isso aí que esse panorama rápido que eu dei dá para nos entender daquilo que seria, eu espero, a elegância de todas vocês que estão nos vendo agora, a essa elegância brasileira, que é feita de sorrisos e delicadezas, um pouco diferente dos irmãos nossos de outros países. Agora vamos falar um pouquinho da moda. A moda francesa, gente, começa em 1850, fundado por esse costureiro inglês que estava trabalhando em Paris, chamado Charles Frederick Worth. É ele o marco da fundação da moda francesa, por volta de 1850. Ele foi o primeiro a usar manequins vivos a desfilarem. E na moda, nessa época aí, a alta burguesia, que já tinha tido o poder financeiro, já tinha tirado da nobreza por causa da Revolução Francesa, passou a ter também o poder político. E essa nova hierarquia, essa nova nobreza, começou a se armar de uma forma diferente da corte. Eles achavam que era muito dissoluto os meios da corte. E claro que a moda se ressentiu disso. Worth foi quem fez essa nova moda. A moda ficou mais fechada, as mangas mais compridas, se usava as armações, o tal de vertugado, lá, a armação grande dos alemães, várias vezes eles voltaram na moda. A última vez, pessoas bem mais novas que eu, mas que viveram aí os anos 80, voltou na moda a noiva com o vestido da Lady Di, que o vestido dela foi copiado no mundo inteiro. E era usada essa armação muito grande que afasta do corpo, e com isso ela os espanhóis chamavam de vertugado, o que significa mais ou menos guardião da virtude. Mas, nesta época, o Charles Frederick Worth usava essa moda, a moda romântica da metade do século XIX. E ele já alterou isso. No fim, ele acabou vestindo toda a nobreza que ainda existia, e foi ele que começou a moda francesa. Nessa época também houve a separação da roupa de dia e da roupa de noite. Ele foi um dos que começou com a ideia de tailleur, esse tailleur que se usa até hoje, chama terninho com calça comprida, ou tailleur, o costume com saia, mas ele que já começou a dar um ar da roupa que foi se simplificando. E uma outra coisa, porque agora eu estou falo para os estilistas, a alta costura da França, é importante isso que eu estou falando, eu tenho aqui fundamentado com livros que eu comprei em Paris. A alta costura da França, ela tem essa imagem, já não tem mais agora, mas ela tem essa imagem de marca, que é a roupa desenhada, criada para uma pessoa e executada sob medida para essa pessoa. Mas acontece que, desde o seu início, também atenção nisso, se tiver um estudante de moda, é uma coisa boa para vocês saberem. Naquela época, já era comum virem os comissionários, como eles diziam, nós dizemos representantes, de navios, já vinham correndo, desciam em Havre, pulavam, pegavam o trem, corriam para Paris para ir nesses ateliês, já fazendo desfilar as coleções, que o Worth já tinha inventado o desfile de modas, vamos dizer assim, para
comprar essas roupas em várias cores e em vários tamanhos. Olha como nasceu a alta costura francesa, já com esse toque de prêt-à-porter. Isso é o mais importante, é o que difere da nossa moda. Eu tenho tempo ainda, gente? Dá para falar? Tenho algum tempo? Dá Elia? sim, professor. Pode falar. Sim. Isso, então já vamos pular para o Denner. A alta costura, o Denner está aí, vocês são cariocas, o Denner teve sempre um grande estilista do Rio de Janeiro, teve até, eles se trocavam muitas farpas, que era o José Ronaldo, que foi um grande estilista, precisamos falar dele. Vocês sabem que essa questão de marcar a fundação de algum movimento é um pouco, sabe, nada se funda, a coisa é sempre um desenrolar de acontecimentos, até que acontece um acontecimento tão marcante que a coisa explode. Mas já tem um trabalho antes deles. O Denner, esse aí, paraense da Ilha de Sory, falecido muito cedo, aos 41, 42 anos. Hoje eu vejo essa foto, que é uma foto do Cruzeiro. A gente vê, era um menino, devia ter 21, 22 anos, mas olha já a foto. É um anjo barroco, ele dando todo esse ar de barroco. Nessa época, quando ele montou seu ateliê aqui em São Paulo, 1957, vocês sabem que foi a época da elegância no Brasil. O Brasil explodiu culturalmente nessas décadas. Quantos filmes agora eu vejo que falam, precisa voltar. Era Antônio Carlos Jobim, era o poeta Vinícius, meu filho aqui está me ajudando, Vinícius de Moraes, era os jardins lindíssimos franceses, mas que já começaram a mudar, ter a característica absolutamente brasileira, através da arte maravilhosa do Burle Marx. Mudou toda a questão da arquitetura, já não era mais a arquitetura déco, tão normal ainda nos casarios brasileiros, já começou a aparecer o concreto armado, com Lúcio Costa, com o... Lúcio Costa é o sócio dele, me perdoa, estou esquecendo agora o nome, mas dessa época, para você, a preocupação com o disco voador, que na época também era muito grande, mas toda essa coisa de renovação, Brasília é um exemplo típico. Está lá, todo o passado barroco, tudo isso, não é que tinha esquecido, mas o Brasil estava num momento de tanto modernismo, com o cinema novo, com a pintura, todas as exposições, a Bienal de São Paulo acontecendo no mundo inteiro, tudo isso foi uma época maravilhosa que o adolescente ainda deu para acompanhar. O Denner teve a magistral percepção de fundar a criação da moda brasileira, como ele fala no livro dele, não sei se vocês estão vendo, temos muito pouca bibliografia sobre o Denner. Deixa eu ler rapidamente para você. Lançamos a coleção com desfiles e fotografias em Congonhas do Campo, Salvador e Recife. Usávamos casas e mosteiros coloniais, móveis de época e os vestidos sofriam uma forte inspiração colonial. Eu pretendia fazer alguma coisa de brasileiro, cheirando a nossa terra. O resultado foi sensacional. Qualquer antiquário pode dizer como o nosso lançamento agiu sobre o gosto de muita gente, não só em vestidos. A influência que exercemos na decoração, por exemplo, foi imediata. Ele fez, naquele momento que o Brasil estava olhando lá para frente de uma forma maravilhosa, ele falou, epa, gente, temos aí a história do colonial, do barroco, e é nela que vai se alicerçar a moda brasileira. Assim começou a moda brasileira, e o Denner deu esse caminho. Eu, em entrevistas que eu dei, uma certa vez eu falei o seguinte, o Denner apareceu dirigindo um trator, inventando no Brasil uma profissão que não existia faculdade, não existia nada. E nós fomos pulando dentro e abrindo picadas aqui e ali.
E diferente da alta costura francesa, eu já li alguma coisa, a gente fala, a alta costura brasileira não existe, existe em Paris. Em Paris existe a francesa e no Brasil a brasileira. Não tem termos de comparação. A nossa não é industrial. A nossa, enquanto ela existiu, ela desenhou e criou especialmente para uma determinada mulher e um determinado homem também, porque a alta costura masculina também existe. A roupa mais famosa que eu fiz foi um terno de um homem. Essa ficou na história da música brasileira. Foi a roupa com que o Sérgio Ricardo arremessou o violão sobre a plateia. Aquele terno para ele faleceu recentemente, fui eu que desenhei. Uma das poucas roupas masculinas que eu desenhei. Aí, para finalizar, o Denner e a inserção do barroco, estão aí duas fotos, uma maravilhosa, as manequins, deixa eu ver quem são, a Divina Mailu, e uma que era exclusiva do Denner, essa que está em azul, é a Ruby, em próprio ouro preto. Dá para vocês terem uma ideia de como ele enxergava o que era a moda brasileira, extremamente feminina, mas mostrando que ela tinha um passado e um passado brasileiro. Aqui ao lado, um vestido branco, é a Ruby novamente, na grande fase do Denner, que foi no início dos anos 60. Ao fundo é um quadro, eu até sei de quem é, porque eu conheço o estilo, é do Darcy Penteado. Mas olha aí o ateliê dele, todo esse tipo de decoração, ele pôs esse barroco de volta novamente no imaginário das artes, quando ele, naquele momento, estava sendo esquecido. Claro que Tarsila do Amaral já tinha percebido isso. Em 28, ela fez aquela famosa viagem, e depois ela fez aquela famosa declaração que vocês conhecem, falar mais ou menos de cor. Encontrei em Minas as cores que eu adorava em criança. Me ensinaram depois que eram feias e caipiras. E eu segui o ramerrão do gosto apurado. Mas depois eu me vinguei passando-as para as minhas telas. Verde cantante, azul cantante, tudo muito claro, com muita luz. E misturado ao branco, que lhe dava uma certa originalidade. Tarsila do Amaral, só isso. E aí, para finalizar, uma das 10 mais elegantes do Brasil, que foram tantas e realmente muito elegantes, é a Carmen Mayrink Veiga, numa foto da revista Fatos e Fotos, de 1976, para vocês verem o que a ambientação barroca fez no início da moda brasileira. Está aí muito representado. A Carmen Mayrink Veiga se vestia com um grande estilista do Rio de Janeiro, também meu amigo, que também já não está entre nós, o Guilherme Guimarães. Esse provavelmente deva ser dele. Então, está aí, fechando em homenagem ao Museu de Arte Sacra e à Universidade do Rio de Janeiro, uma foto de uma grande, elegante, embora paulista, carioca, a Carmen Mayrink Veiga, num ambiente absolutamente barroco. Muito obrigado. Muito obrigada.